Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, à reconexão com as nossas raízes e principalmente à cura das nossas relações. E hoje eu quero trazer um assunto bem importante aqui para vocês, que é falar sobre mãe solo e pai solo. Como eles podem lidar com os desafios de criar os seus filhos, com os desafios de lidarem com as suas próprias frustrações e, em meio de tudo isso, ainda dar atenção para a criança, ainda dar o suporte emocional para eles. É muito comum que quando aconteça uma separação de casal, primeiramente, os filhos eles acabam começando a ter um comportamento de negação de que aquela situação está acontecendo. E esse sentimento de negação pode ser que perdure ainda, dependendo da idade da criança, se ela começou, se isso foi uma coisa muito nova na idade dela, pode ser que ainda perdure por 1 ano ou até mais. Tem pessoas que quando os pais se separaram e era criança, isso daí ainda perdurou durante toda uma vida. E aí me perguntam, Cibele, como que eu faço para dar atenção emocional adequada para o meu filho ou para minha filha? Porque muitas vezes o pai ou a mãe não está ali disponível. Quando acontece uma situação da mãe ou do pai criar essa criança de uma forma solo por conta da perda daquela outra pessoa, isso cria dentro da criança uma sensação de que eu realmente não tenho mais como ter acesso àquela mãe ou aquele pai que não está mais aqui. Então, fica muito no mental dessa criança, desse adolescente, o tipo de relação que ela poderia ter com esse pai, o tipo de relação que ela poderia ter com essa mãe. E para a pessoa que ficou, que tem que estar ali cuidando do pai ou da mãe, o desafio é lidar com seu próprio luto e buscar uma forma de ser uma fonte mais segura emocional para aquela criança. Porque é como se essa mãe ou esse pai solo, ela tivesse de uma forma inconsciente que ter que lidar com o peso dos dois papéis. Então, quando se tem uma situação nesse sentido, a criança, ela entende de uma certa forma que ela não tem mais aquela outra pessoa disponível na vida dela, mas é bem importante que essa mãe ou esse pai tenha uma rede de apoio, que seja de avós, que seja dos tios ou dos outros familiares que podem morar perto, que consigam muitas vezes sentar, ir lá brincar com essa criança, conversar com esse adolescente, para ter um abastecimento, digamos assim, do tanque emocional dessas crianças, desses adolescentes. Porque muitas vezes o pai ou a mãe, ele não vai estar disponível para conseguir dar aquele suporte, sendo que dentro dela ela ainda está pensando naquela outra pessoa que não está mais aqui. Então é uma situação realmente muito pesada para o pai ou para a mãe solo ter que cuidar da criança quando não tem mais o outro aqui. Agora eu vou falar para vocês de quando os pais se separam, que de fato o pai e a mãe ainda estão aqui, só que não moram mais no mesmo ambiente, não convivem mais juntos. E muitas vezes até esse tipo de relação, ela acaba ainda trazendo um peso emocional para a criança maior. Porque pode acontecer situações de que a pessoa que fica com a criança durante a semana, que eu vou chamar aqui de cuidadora, é a pessoa que vai lidar com a maior carga emocional, é a pessoa que vai ter que ali, durante os seus desafios do dia a dia, ter que cuidar da rotina da criança e ainda ter que abastecer emocionalmente essa criança e se abastecer também. E a outra pessoa que pega só aos finais de semana, essa pessoa, digamos que ela fica com a parte um pouco mais leve, porque ela vai encontrar essa criança poucas vezes por semana, ela vai querer fazer coisas para agradar, para nutrir essa criança, compensar aquele tempo que ela não esteve com ela durante a semana.
E muitas vezes esse tipo de situação para as crianças acaba criando dentro delas um sentimento às vezes de revolta. Revolta às vezes com o cuidador, porque daí quando está com o cuidador não pode fazer muita coisa, e com a outra pessoa que fica só os finais de semana acaba sendo a pessoa que cuida dela mais legal, digamos assim. E muitas vezes essa pessoa que ela está como cuidadora é a que realmente está passando, digamos, por um processo mais dolorido, porque não consegue ter um tempo para acomodar as suas emoções, não consegue ter um tempo para se reorganizar mentalmente e conseguir deixar aquela criança em momentos de mais alegria, digamos assim, porque ela tem outras preocupações para lidar no dia a dia. Então, as crianças de pais separados, é muito comum que elas, em algum momento, elas comecem, digamos, a criar partido por um dos pais, tanto pela mãe ou quanto pelo pai. Por conta do que? Aquele que ela perceber que está tendo um maior sofrimento é a pessoa com a qual ela vai se compadecer mais, digamos assim, e ela vai mentalmente dizer para ela: ao invés da minha mãe ou do meu pai sofrer com o comportamento do meu outro pai ou mãe, eu sofro por isso. E nesse sentido, a criança ela começa a criar uma rejeição pelo cuidador oposto dela. Ela começa às vezes a criar um sentimento de raiva, de irritação, de não querer mais estar junto com aquela pessoa, porque na cabeça dela, se o meu pai ou minha mãe está fazendo o outro sofrer, por que eu deveria dar atenção para ela? Ou por que eu deveria estar junto com ela? Tem muitos relatos de mães que me dizem: meu filho tem final de semana que não quer mais passar junto com o pai, que ele me pede para não ir, mas eu, por conta de lei, eu preciso enviar. E claro, é muito dolorido para quem escuta a criança dizer isso, que não quer ver o pai ou que não quer ver a mãe, porque faz parte da vida dela, é 50% dela ali. E essa é uma frustração que, infelizmente, a criança vai acabar passando. Só que, na grande maioria das vezes, essa frustração que ela está sentindo é por conta da dor do pai ou da mãe que ela acabou pegando para si. E sem contar que também, muitas vezes, o que acontece são as alienações parentais que a gente fala, aonde o cônjuge que pega a criança, por exemplo, só final de semana, começa só a reclamar do outro. Ah, porque o teu pai ou a tua mãe não faz isso durante a semana, daí durante o final de semana eu tenho que fazer, porque ela nunca deixa a gente fazer isso. Então começa um jogo emocional com a criança, aonde um parceiro começa a colocar a criança contra o outro parceiro. E isso fica um processo muito dolorido para a criança ou adolescente. Eu falo criança aqui porque é bastante comum de acontecer separações de casais na infância, tá? Então eu tô trazendo esse exemplo. Mas, independente da fase que for isso, o que acontece é um sentimento de dualidade dentro desse filho ou dessa filha. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu amo a minha mãe, que eu amo meu pai, eu me sinto, de uma certa forma, com uma sensação de culpa de ter que amar um ou outro, quando eu vejo que eles agem de uma forma que eu imagino que não é a correta. Então é como se essa pessoa, que é o filho de pais separados, é como se ela se sentisse culpada, é como se ela se sentisse que não é uma pessoa adequada, digamos assim, porque ela tem esse sentimento duplo dentro dela. Ao mesmo tempo que ela ama o pai e a mãe, ao mesmo tempo ela rejeita eles, porque ela queria que eles fossem diferentes, mas dentro desse contexto familiar que se criou novamente, que é viver separados, ela não consegue amar os dois da mesma forma. De forma inconsciente, ela sente assim, de que se eu amar eles de forma igual, vamos supor,
o pai cometeu alguma situação ali que acabou prejudicando a mãe. Então, como é que eu vou me sentir com a permissão de amar o meu pai, sendo que ele que fez coisa errada? Então, o filho de pais separados, principalmente na infância, tem esses momentos onde a criança ela vai demonstrar um sentimento de irritação, de raiva, com aquele familiar que ela sentir que está prejudicando o outro. E aí muitos pais às vezes perguntam: Sibeli, como que eu faço para sustentar esse sentimento de que, como tem a falta do pai ou da mãe que não está ali todos os dias da semana, como que eu faço para suprir, aliás, esse sentimento? Eu sempre recomendo que, se for possível, quando se tem uma rede de apoio, então vamos supor que a criança ela não tem a presença da mãe todos os dias, então que nesse contexto familiar, que seja possível uma vez ou duas por semana essa criança conseguir conversar com a avó paterna ou com a avó materna também, que tenha uma rede de apoio com a versão feminina, para que essa criança ela consiga ir se sentindo nutrida desse feminino que ela não tem mais no seu dia a dia. E às vezes até mesmo na escola, pode ser que aconteça ainda da criança se apegar muito com uma professora. E ao contrário também, eu sempre digo para a mãe que, se possível, que tenha um avô por perto, ou que ainda tenha um professor que estimule, que incentive essa criança a ela conseguir ter coragem de fazer as coisas. Isso são pessoas que são fundamentais em situações onde ocorre a separação de casal, para que essa criança ela vá conseguindo ir buscando uma nutrição emocional em outras pessoas. É o correto? É o mais ideal? Vai depender de cada situação, na verdade. O ideal seria que, quando a criança está com a mãe consiga abastecer emocionalmente ela, e que quando ela está com o pai, isso também ocorra. E que pai e mãe, nesse contexto, eles evitem de ter discussões na frente da criança, eles evitem de, quando estão com a criança, falar mal da mãe ou do pai, de uma forma que essa criança escute. Porque ela, quando escuta um julgamento a respeito do seu pai ou da sua mãe, ela sente que ela está sendo julgada também. E aí é como se metade dela não prestasse. Essa é a mensagem inconsciente que ela recebe. E aí a criança também começa com um sentimento de inadequação, de que ela não pode ser merecedora das coisas, de que parte dela não é merecedora de ter uma vida mais tranquila, de ter uma vida mais leve, ou ainda de ser uma pessoa saudável, porque é um sentimento de culpa e também de inadequação, como eu já falei aqui. E pode ser ainda que, em algumas situações, essas crianças que são filhas de pais separados, elas entrem num processo doentio de elas sofrerem devido à separação dos pais, e aí como se fosse uma forma inconsciente de tentar unir eles. Novamente, a criança adoece de uma forma que seja às vezes grave, para que aquela união volte, para que a mãe e o pai consigam morar juntos novamente. Então, é muito desafiador para quem é mãe solo, para quem é pai solo, lidar com todas essas demandas emocionais. E principalmente, além de atender essas demandas das crianças, e aqui eu tô falando só na questão emocional, né? Não tô nem falando na questão financeira, que também isso acaba muito afetando. Porque é muito perceptível de ver a irritação da mãe ou a irritação do pai. Um não tá dando o dinheiro que deveria dar, o outro não tá pagando aquilo que tem que pagar, e aí fica essas disputas, esses duelos, que por vezes que a criança não veja, ela sente. E isso também são sentimentos de inadequação que ela vai criando dentro dela, de que o dinheiro só serve para dar briga, porque a mãe tá cobrando e o pai não tá dando, ou vice-versa. Então,
esse tipo de situação vão criando crenças, vão criando esses sentimentos. Então, por isso que eu reforço que é importante que os pais tentem evitar de discutir na frente da criança, de falar julgando o companheiro, o ex-companheiro na frente dessa criança, para que ela não precise dividir o amor dela, porque essa é a sensação que fica num filho de pais separados. E também é bem importante que no decorrer do crescimento dessa criança, esse adolescente, ele consiga fazer uma diferenciação de quem é o pai e de quem é o ex-marido da minha mãe, ou quem é a minha mãe e quem é a ex-mulher do meu pai. São papéis totalmente diferentes. Porque se a criança ou o adolescente, quando eles estão muito focados na dor daquela separação ali, elas não conseguem distinguir esses papéis. Porque ex-marido, ex-mulher existe, só que ex-pai e ex-mãe não existem. Então, quando se tem esse entendimento, se tem essa viradinha de chave, isso é muito importante, inclusive, para os pais que acham que só está ali durante o final de semana, de estar abastecendo com coisas que talvez não é da linguagem do amor daquela criança, está abastecendo ela dessa forma de questões, às vezes é só de presentes, digamos assim. Isso faz com que a criança ela sinta que parece que ela não é amada. Ela fica com aquele sentimento de que eu tenho que estar... Final de semana é um tipo de amor que eu recebo, claro, é diferente, porque a pessoa que está ali comigo é uma pessoa diferente, mas durante a semana eu não consigo ter isso que eu tenho aos finais de semana, ou vice-versa. Então a criança, ela vai, parece, de forma inconsciente, tendo que dividir o amor dela, não podendo, às vezes, expressar o que realmente ela sente. Porque se ela disser para a mãe ou para o pai que gosta mais disso ou daquilo quando está com o outro, esse pai ou essa mãe, às vezes, já vem com uma fala de crítica. Onde, mas o teu pai é assim, a tua mãe é assim. Então, cuidem o que vão falar na frente dessas crianças. Exponham também para a escola, às vezes, de que os pais estão passando por um processo de separação, porque é muito comum da criança buscar esse acolhimento emocional, tanto na figura das professoras, quanto na figura de alguns colegas também, dependendo a idade que elas estiverem passando por esse processo. E se possível, quando o pai e a mãe tiverem essa viradinha de chave que eu estava comentando aqui, de entender que existe o papel do ex-marido, ex-mulher, mas que não existe o papel do ex-pai e ex-mãe, quando esses adultos tiverem essa consciência, eles vão conseguir entender que tudo aquilo que eles fizerem de importante para abastecer emocionalmente seus filhos, isso vai ter um valor muito grande para ela. Porque ela vai conseguir ir separando essas figuras de quem é meu pai e de quem é o ex-companheiro da minha mãe. Ou vice-versa, a situação com a mãe também. Porque até que a criança tenha essas duas figuras misturadas dentro dela, ela fica muito dividida nos sentimentos que ela tem. E uma coisa muito comum que acontece em crianças que passam por processos de separação nos pais às vezes elas regredirem um pouco no comportamento. Então, por exemplo, se são crianças que têm notas muito boas nas escolas, elas acabam passando por um processo de ansiedade, porque elas pensam, o que será que vai acontecer agora, essa semana? Como elas não têm muito ainda a noção do tempo, essa semana hoje eu tô com a minha mãe, amanhã eu tô com meu pai, e aí pode ser que essa criança, no desempenho escolar dela, ela acabe decaindo um pouco também. E são várias outras questões, não apenas isso, questões de outros comportamentos, coisas que talvez a criança já conseguia fazer sozinha e depois ela não consegue mais fazer, num sentido de pedir o apoio, pedir a ajuda da mãe ou desse pai. E uma coisa muito importante que eu sempre quero dizer é que quando o pai ou a mãe, eles conseguem ter um autoconhecimento sobre lidar com essas frustrações que envolvem uma separação, quando eles conseguem ter esse entendimento para respeitar essa outra pessoa,
que foi seu companheiro durante um período de vida, e isso faz com que eles sejam adultos emocionalmente mais fortes, porque lidar com um processo de separação não é apenas lidar com a separação em si, é lidar com as frustrações de tudo aquilo que não deu certo, porque quando se cria um novo relacionamento, quando se tem os filhos ali, se criam muitas expectativas, muitos sonhos que se quer conquistar. Só que quando chega o momento que é decidido que vão separar, então não é só a separação daquele momento, é um monte de situações que eu tinha planejado, que eu tinha idealizado para conquistar junto com a minha família. Então isso traz uma carga emocional muito grande, e muitas vezes também até para casais que hoje estão casados, por exemplo, né? Mas aí seu pai e a sua mãe estão separados, eles se separaram lá na sua infância, por exemplo. Para você que começou um relacionamento, se cria uma expectativa ainda maior, porque você quer que o seu relacionamento dê certo, você quer que o seu relacionamento seja um pouco diferente dos seus pais. E aí, quando isso não acontece, que o casal acaba se separando, além dessa pessoa, desse casal, ter que lidar com a situação da separação em si, da questão dos filhos, ela também tem que lidar com as dores da infância dela, das dores da separação do seu pai e da sua mãe, que foram coisas que não foram atendidas lá na sua infância. Então, é muito importante que se tenha o conhecimento dessas sensações. Isso que eu tô sentindo agora, será que é coisa que foi lá da minha infância, quando meu pai e minha mãe se separaram? Ou será que é uma coisa que é só da separação agora? É uma frustração de agora? É um sonho de agora que eu não tô realizando? Eu quero deixar essa reflexão para vocês. E eu quero deixar aqui também toda a minha admiração por quem é pai solo, por quem é mãe solo. Porque eu, felizmente, tenho o meu marido do meu lado, a gente consegue cuidar dos nossos filhos, e eu vejo que mesmo dividindo muitas coisas com ele, é muito desafiador dar conta da gente criar os nossos filhos. Então, o meu respeito e a minha admiração é enorme aqui, por quem precisa ser mãe solo, por quem precisa ser pai solo, por quem, às vezes, perdeu o seu companheiro ou sua companheira de uma forma inesperada e tem que estar ali lidando com o processo de luto, lidando com o processo de negação daquilo que aconteceu, até conseguir chegar num processo de aceitação de que eu vou me reerguer, de que eu vou seguir na vida. Porque, afinal de contas, tem uma criança ali, um adolescente, que precisam de mim, que precisam que eu esteja disponível para isso. Então eu quero deixar aqui essa mensagem, meu respeito e admiração para os pais que precisam passar por esse tipo de situação e dizer que busquem autoconhecimento, busquem se conhecer, para que vocês consigam ser uma fonte emocional segura e forte para os seus filhos. E se esse conteúdo fez sentido para vocês, eu peço que vocês compartilhem com pais que estão passando por processos de separação ou para aqueles que já separaram. Encaminhe essa mensagem, pode ser que isso traga um pouquinho de reflexão para eles. Espero vocês no próximo programa. Até mais!